chega de maquininha, usa o próprio smartphone para receber, faz uma diferença muito grande, principalmente. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua casinha e eu disse és bem-vindo. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua casinha e eu disse és bem-vindo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. As vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Glória a Deus. E ficar feliz. Deus abençoe meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. As vezes que eu caí, bastou Quero trazer aqui uma breve reflexão da palavra de Deus para os irmãos e ficar sobre os verbos da responsabilidade espiritual. Os verbos da responsabilidade espiritual. Será uma rápida reflexão, mas eu quero compartilhar com vocês esses verbos que fazem a diferença nas nossas vidas espirituais e nos ajudam a produzir de maneira muito intensa, muito perspicaz no reino de Deus. Então você que pode, compartilha aí essa live, tá? E eu quero trazer esta reflexão aqui em nome de Jesus. O Instagram tá avisando aí que nós estamos ao vivo. Vamos aguardar mais gente chegar, tá? 12h30 a gente começa a live. Eu vou apresentar para vocês 7 verbos que Paulo apontou como responsabilidades para a nossa vida cristã, para a nossa carreira cristã. Pautado em Efésios capítulo 5, tá? Não vou ler o texto completo, porque são aí 19, 20 versículos, mas eu vou fazendo os apontamentos, explicando e aplicando para você compreender com precisão aquilo que eu quero trazer ou refletir com os irmãos nesse momento, tá? Você que está chegando aí, talvez você esteja no seu horário de almoço, ou talvez em casa, ou viajando, em diversas ocasiões, mas estamos aqui com um propósito, especialmente de edificar a sua vida através de uma reflexão da palavra de Deus, tá? Então, gente, vamos lá. Efésios capítulo de número 5 é um texto brilhante. Na verdade, meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta brilhante. Ela é uma carta brilhante. É conhecida como uma das cartas de mais recurso espiritual do apóstolo Paulo. Se fizermos uma rápida análise, eu vou fazer aqui, básica, bem básica, só para você compreender.
capítulo de número 1, Paulo trabalha especificamente sobre as bênçãos da redenção através de Cristo. Ele fala exatamente da eleição, da redenção mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E Paulo também apresenta as riquezas da ação da graça do Senhor. No capítulo de número 2 desta epístola, Paulo trabalha exatamente sobre a salvação pela graça. Salvação esta que é oferecida por Cristo, mas crida exercendo a fé que recebemos também por meio da graça. No capítulo de número 3, Paulo fala exatamente sobre a vocacionalidade do seu ministério como um prisioneiro de Cristo, como alguém que foi chamado, escolhido, joeirado para revelar o evangelho glorioso. Por isso que no versículo número 8, ele se entende como o mínimo dos santos que há na igreja, mas que carrega a mensagem das insondáveis riquezas de Cristo. No capítulo de número 4, Paulo trabalha sobre a unidade da fé, sobre o princípio da koinonia, da comunhão e da vida liberta, santificada no Senhor. No capítulo 5, ele trabalha a ideia do amor e dos deveres domésticos entre o esposo e a esposa, e também sobre um despertamento gritante que a igreja precisa ter, pois vemos no versículo 14, ele dizendo: desperta, ó tu que dormes. No capítulo 6, então, ele trabalha sobre o relacionamento entre pais e filhos, servos e senhores, exatamente para cumprir a vontade de Deus, e finaliza falando sobre as armaduras da vida espiritual, que precisam estar em xeque, em atividade, na vida de todo e qualquer cristão que anela viver de maneira profunda e atuante. Pois bem, depois desta rápida introdução e participação desta epístola tão espiritual, tão expressiva, eu quero lhes mostrar os verbos apontados por Paulo no capítulo 5, que fazem com que a nossa vida espiritual seja mais atuante, seja mais viva, seja mais dedicada no reino de Deus. Pois bem, eu vou apresentar para vocês 7 verbos da responsabilidade espiritual apontados por Paulo. O primeiro está no versículo 1 do capítulo 5. Paulo disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O primeiro verbo que exige a responsabilidade da vida cristã, apontado por Paulo no capítulo 5 de Efésios, é o verbo imitar. Paulo usa aqui especificamente a expressão grega mimetes, que vem da expressão aportuguesada mímica, ou seja, faça aquilo que ele faz. Ou seja, o primeiro verbo apontado por Paulo em Efésios capítulo 5 é o verbo da imitação. Veja, quem devemos imitar? Paulo explica: sede, pois, imitadores de Deus. No mundo da imitação, precisamos focar o alvo da nossa imitação. Tem muita gente hoje em dia imitando homens, querendo imitar personagens, querendo imitar gente da alta cúpula, mas a igreja do Senhor, o salvo em Jesus, o homem bíblico, o homem crente, a mulher crente, o rapaz crente, a moça crente, a criança crente, ela tem um alvo para imitar. E é imitar quem? Deus. Fico muito preocupado quando eu vejo pregadores querendo imitar outros pregadores, mas não querem imitar o supremo pregador, Cristo. Fico preocupado quando eu vejo cantores querendo imitar outros cantores, mas não se preocupam em imitar a fonte da vida, Cristo. Então Paulo aqui chama a nossa atenção e destaca o primeiro verbo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1,
versículo de número 6, Paulo disse: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus. Então a igreja precisa imitar a quem é digno de imitação. E quem é digno de imitação? Cristo, Senhor dos céus. Ele deve ser imitado sem arrodeios e com precisão. Primeira epístola joanina, capítulo de número 2, e o versículo de número 6, João disse assim, aquele que diz que estar nele quem? Cristo, também deve andar como ele andou. Note que aqui é um chamado para a imitação. Então, quer ter êxito na sua vida espiritual, ministerial, familiar, imite o Senhor Jesus. Ele é digno da nossa imitabilidade. Amém, queridos? Primeiro verbo, se você quiser escrever aí, escreva imitar. Verbo imitar, que vem do grego mimetes, que significa mímica, fazer o que ele faz. Que Cristo seja o alvo da sua imitação. Imite ele, assemelhe-se a ele, lute para parecer com ele. Na verdade, nós devemos imitá-lo e viver de acordo com os seus padrões, tá? Segundo verbo utilizado por Paulo é o verbo andar. É o verbo andar. O verbo andar é utilizado por Paulo no capítulo 5, pelo menos até o versículo 21, 3 vezes. 3 vezes. A primeira, versículo 2, andai em amor. A segunda, versículo 8, andai como filhos na luz. E a terceira, versículo 15, andais como nécios. Não como nécios, mas como sábios. Vejam que nas 3 expressões sobre o verbo andar, utilizada por Paulo em Efésios 5, todas estão no imperativo. Andai em amor, verso 2. Andai como filhos da luz, verso 8. E andais como sábios, verso 15. Então, o segundo verbo da responsabilidade espiritual, apontado por Paulo aos crentes de Éfeso, é exatamente sobre andar. E andar, queridos, exatamente tem 3 variantes. Primeiro, andar de um edifício. Segundo, andar de uma caminhada. E terceiro, andar de relacionamento. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que Enoque andou com Deus, não é que ele caminhou, mas que ele teve relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, o versículo 9, que Noé andou com Deus, é exatamente que ele teve relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz em Amós capítulo 3, o versículo 3, que andarão 2 se tiverem de comum acordo, está relacionado a relacionamento, a comunhão. Paulo usa Efésios capítulo 4, versículo 1, para dizer: andeis digno da vocação que fostes chamados. Note que Paulo aqui está chamando a nossa atenção para andar relacionando-se com Deus e cumprindo efetivamente a nossa vocação. No versículo 17, Paulo diz que nós não podemos andar na vaidade da nossa mentalidade, porque isso é um grande problema quando se anda na vaidade da própria mentalidade. E quando a mentalidade está ofuscada, quando ela está deturpada, quando ela está denigrida, não há chances de você viver e ter a mente de Cristo. Então note então que no capítulo 5 ele trabalha andai em amor. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso respeitar os meus irmãos. Eu preciso demonstrar o amor cabal e fiel de Cristo, que teve por mim e pela humanidade na cruz do Calvário. Nós vivemos hoje praticamente num octógono espiritual.
Há uma competição generalizada entre quem prega mais, quem canta mais, quem pastoreia mais. E isso falta a rota da comunhão. Por isso Paulo disse: andem em amor, porque Cristo nos amou. Então, querido, expresse amor dentro deste andar. Expresse amor dentro desse relacionamento. Expresse amor, porque Cristo é o nosso maior amor. Segundo, Paulo disse: andai como filhos na luz. Obviamente, andar como filhos na luz é o contraste de andar como filhos das trevas. Porque no outro tempo eras trevas, mas, veja, não é mais, entendeu? Advérbio de intensidade, mas ele usa uma conjunção adversativa. Agora, tempo imediato, tempo oportuno, tempo vivencial. Sois do verbo ser, luz no Senhor, luz no Senhor. Aí ele diz: andai como filhos na luz. Veja, se eu não sou trevas, se eu não sou filhos das trevas, se eu não tenho um relacionamento com as trevas, logo eu estou na luz. A luz que emana do Senhor e a luz que deve brilhar em qualquer lugar que eu esteja. Então, meus irmãos, o segundo verbo apontado por Paulo aqui é o verbo andar. Então, ande como a luz, floresça, brilhe, ilumine. A Bíblia diz em Filipenses, ou melhor, 2,15, que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Não é do mundo. Astro do mundo é qualquer outra pessoa que faz sucesso. Astros no mundo é gente lavada e remida no sangue do Cordeiro, que tem o objetivo primaz e efetivo de honrar Jesus, de glorificar Jesus e de apresentar Jesus sendo o Senhor que ele é. No versículo de número 15, Paulo disse: portanto, vede prudentemente como andais. Olha aí, não como necios, ou seja, como bobo, como gente que não tem mentalidade sadia, com gente que não tem mentalidade espiritual clara, efetiva e eficaz, mas como sábios. Então veja, Paulo ensina que o andar com Deus não tira a nossa mentalidade de sabedoria. Ande como sábios. O sábio sabe pisar, sabe caminhar, sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe ficar calado, sabe se posicionar e sabe ficar na sua. Então Paulo ensina o segundo verbo, é o verbo andar. Então ande para amar, ande para iluminar e ande para ensinar, para a glória do nome do Senhor. Tá? Terceiro verbo utilizado por Paulo em Efésios 5, que é o terceiro verbo da responsabilidade espiritual, é o verbo despertar, que está no versículo de número 14. Olha o que Paulo diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Obviamente que nesse versículo de número 14, existem três verbos interessantes: despertar, levantar e iluminar. Mas só é iluminado, só é levantado quem primeiro desperta. Então eu utilizo aqui essa expressão paulina de desperta, ó tu que dormes, porque é o verbo exatamente do despertamento espiritual. Ou seja, Paulo chama a nossa atenção para, além de imitar o Senhor, além de andar com o Senhor, precisamos despertar no Senhor e para o Senhor. Portanto, queridos, é tempo da igreja viver a responsabilidade do despertamento. Um crente que vive dormindo, ele não consegue provar das excelências da palavra, das excelências da graça do Senhor, das excelências das misericórdias do Senhor, da sua atividade, do seu agir. Portanto, querido, em nome de Jesus, se você quer ter êxito no seu ministério, na sua carreira, no seu casamento, na sua família, desperte, acorde. O Senhor tem algo muito grande para entregar a você, mas você dormindo, você não terá nenhuma probabilidade de viver aquilo que o Senhor tem para você. Por quê? Porque quem dorme, dorme no sono. 1:5 de Jonas. Quem dorme, dorme o sono do desânimo. 1 Reis capítulo 19 e o versículo de número 5. Quem dorme, dorme o sono da concupiscência. Juízes capítulo de número 16 e o versículo de número 20. Quem dorme pode dormir o sono da morte, como Jairo, a filha de Jairo, ou melhor dizendo, ou como Lázaro. Quem dorme pode perder as oportunidades de ver nitidamente a glória
do Senhor. Lembra daqueles 3 rapazes, dos 3 discípulos, dos 3 apóstolos, que Jesus os conduziu para um alto monte, tanto em Mateus quanto Marcos, em Lucas, mas a Bíblia diz que eles estavam carregados de sono quando Jesus revelava-lhes a sua glória. Mas o texto diz, e despertando do sono, viram a glória de Deus. Se você quiser ver a glória de Deus na sua história, na sua vida, desperte, acorde, atente-se, não viva o sono da letargia, não viva o sono do materialismo, desperte, porque Deus quer te levantar e te iluminar. A partir do momento que você acorda, Deus te levanta. E a partir do momento que Deus te levanta, Deus te ilumina e te usa para iluminar. Eu vou repetir isso aqui porque é muito interessante. A partir do momento que você acorda, que você desperta, Deus te levanta. E Deus te levanta com 2 propósitos. Primeiro, para te iluminar. Segundo, para onde você chegar, você consiga iluminar vidas através do poder da palavra, da graça do Espírito Santo de Deus. Quarto verbo utilizado por Paulo em Efésios 5 está estritamente no versículo de número 16. Olha o que Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Quarto verbo utilizado por Paulo, eu chamo de aproveitar. Remir aqui é aproveitar. Então, remir o tempo é aproveitar o tempo. Gente, sejamos sinceros com nós mesmos. Estamos vivendo os dias maus conforme Paulo falou, sim ou não? Sim. Dias trevosos em que o pecado de maneira ultrajante tem acelerado muito mais a pecaminosidade no planeta Terra. Hoje há uma facilidade gigantesca de pecar, porque muita gente anda na rota do nada a ver. E o nada a ver tem transtornado para o mal a vida de muitas pessoas. Então está na hora de aproveitar o tempo. Olha só, aproveitar o tempo. O tempo é precioso, gente. Precisamos aproveitar o tempo como? Adorando, buscando, exaltando, bendizendo, se relacionando, estudando, crescendo. Por falar nisso, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Nesse ponto aqui. Certamente esse ano você viveu 3 coisas e ainda está vivendo. O quê? Você perdeu, você aprendeu e você cresceu. Vou repetir. Você perdeu, você cresceu e você perdeu, você cresceu, você aprendeu e você cresceu. Para facilitar, você perdeu algumas coisas, mas você aprendeu muitas coisas. E à medida que você perdeu e aprendeu, obviamente você cresceu. Ou seja, na vida do cristão, as percas, às vezes, ou na maioria das vezes, não são decepções. São aulas que recebemos. São aulas que Deus nos deu. Para quê? Para o nosso crescimento. Por isso, Paulo disse, por Cristo, eu considero perca por tudo. Por quê? Porque eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero viver, eu quero maximizar a minha fé, eu quero maximizar a minha experiência com Deus, eu quero maximizar a minha espiritualidade com Deus. E isso se faz quando se aproveita o tempo. Por isso, o quarto verbo utilizado por Paulo é o verbo aproveitar. Sabe o que é? Remir o tempo. Por isso, aquela frase célebre que o Senhor me deu, eu utilizo ela nos meus livros e onde ministro. Ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. E Ele fará coisas grandes, marcantes, poderosas e pujantes na sua vida dentro do seu tempo. Mas não perca a oportunidade. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Eu estou sentindo um direcionamento de Deus para dizer isso para alguém aqui. Talvez você esteja reclamando, pastor, faz tempo que eu estou na luta, na labuta, no ministério e ainda não vejo as oportunidades chegando. Calma. Continue aproveitando o tempo. Se o tempo da obscuridade ainda existe para você e Deus não quer tirar você dela, do anonimato, continue. É esse tempo de preparo, é esse tempo de formação, é esse tempo de bagagem, é esse tempo de estrutura, é esse tempo de aprendizado, é esse tempo de estruturação. Por quê? Porque quando Deus começar a sacudir a sua vida e a revelar os propósitos específicos dele na sua vida, que as pessoas começarem a ver,
viver, aí sim, você estará estruturado. Você estará, irmãos, exatamente dentro do perfil calibrado do Espírito Santo na sua vida. Portanto, reclame menos, ore mais, pare, pensa, reflita, segure-se, porque a mão de Deus, de forma estrondosa, poderosa, ativa como é, ela fará o tempo se cumprir cabalmente na hora certa. Portanto, eu sinto um direcionamento de Deus para dizer isso para você agora. Aguarde. O que você tem vivido nesse período do anonimato, fora dos holofotes, é exatamente para burilar, tratar, mexer no seu caráter. Estou te aperfeiçoando, estou te arestando, estou consertando defeitos do seu caráter. Para quê? Para que quando eu te soltar como uma flecha sacada da minha aljava, a minha glória será deslumbrante, visível, gloriosa, atuante, marcante por onde você passar. Se você recebe esta palavra em nome de Jesus, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Levanta esse coraçãozinho aí, compartilha essa live, porque Deus está falando com pessoas aqui. Aproveite o tempo para estudar, para orar, para jejuar, porque a hora de Deus vai chegar na sua vida. Mas aproveite, seja crente, seja fiel, não ande na rota do mundo, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te nomeou para você ir adiante e fazer a diferença no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Bendito seja Deus. Aleluias. Aleluias. Seja ministrado pelo Senhor neste momento, através desta live, desta palavra bíblica ao seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Então vamos lá, amados, para o quinto verbo da responsabilidade espiritual apontado por Paulo. O quinto verbo está no versículo 17. Eu estou trabalhando o capítulo 5, tá? De maneira expositiva para você, aqui em Efésios. Olha aí, o quinto verbo, irmão, sabe o que é? É o verbo da compreensão. Olha o que Paulo diz. Pelo que não sejais insensatos. Aí tem uma vírgula aí ele usa mais uma vez a expressão, que é uma conjunção adversativa, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor. Quinto verbo apontado por Paulo em Efésios 5, é o verbo da compreensão. Gente, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Muita gente quer fazer a vontade de Deus. E certamente você já se pegou dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque é a sistemática da Bíblia que eu vou lhe provar. Gente, a oração não é essa: quero fazer a tua vontade. Existe uma sistemática. Primeiro, se compreende a vontade de Deus. Segundo, se experimenta a vontade de Deus. E terceiro, é que faz a vontade de Deus. Eu vou falar para você e vou lhe provar. Primeiro, olha aqui, 5,17 de Efésios. Paulo diz assim, procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Procurai compreender. Sabe por quê? Porque tem gente que quer fazer a vontade de Deus, mas não sabe o que Deus quer para ele. Por isso muita gente se frustra. Quantas pessoas já me disseram: pastor, eu me frustrei, porque eu queria ser um pregador de nível nacional e tal, eu queria fazer isso. Aí eu perguntei para ele: mas você orou pedindo compreensão da vontade de Deus para você? E muitas das vezes as pessoas diziam: não, realmente eu não compreendi a vontade de Deus. Então, gente, primeiro se compreende, se compreender e entender. Já parou para pensar e para orar, para pedir a Deus o que Ele quer para você? O que Ele quer com você? Quando eu falo isso, eu me refiro ao âmbito ministerial. O que Deus quer para você?
tá? Talvez você queira pregar, mas é isso que Deus quer para você. Obviamente falando de chamado, tá? Não de chamado universal, mas chamado específico. Às vezes você quer ser uma cantora, mas será que é isso que Deus tem para você? Tá? Ou Deus não quer apenas você como um anônimo que faz a diferença mais do que um famoso no sentido de ganhar almas, de restaurar vidas, de ensinar a palavra de Deus nos becos, nos valados, em qualquer lugar? Então, primeiro, se compreende a vontade de Deus. Segundo, o que se faz? Experimenta. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que propósito? Experimenteis, proveis, qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Note que Paulo aqui, queridos, trabalha nitidamente a ideia de experimentar a vontade de Deus. Por quê? Porque ele explica, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, quando eu experimento esta vontade, obviamente eu vou provar a excelência da graça, do favor, da misericórdia, da abundância de Deus na minha vida. Sabe o que é isso? Experimentar a vontade de Deus é se submeter a ela. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Inclusive, eu tenho um livro sobre isso. Ele apresenta a sua vontade, se possível, passa de mim nesse cálice. Ou seja, a vontade dele foi apresentada, mas ele se rendeu nitidamente, claramente, efetivamente, à vontade de Deus. Todavia, não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então, primeiro, eu compreendo a vontade. Segundo, eu experimento a vontade. Aí, terceiro, é que eu faço a vontade de Deus. Aí, ó, Efésios capítulo 6, versículo de número 6. Fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não tem que ser feita forçada, tem que ser feita de coração, o baú do homem. Então, primeiro você compreende, segundo você experimenta e terceiro você faz a vontade de Deus. Sexto verbo para escorregarmos para terminar, utilizado por Paulo em Efésios 5, está no versículo 18, é o verbo da plenitude. Que verbo que é esse, pastor? Encher. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Paulo, mais uma vez, abre a nossa mentalidade, utilizando exatamente a conjunção adversativa mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Gente, crente cheio do Espírito é outro nível, tem outra pegada, tem outra visão, tem outra dimensão. Eu não estou falando de atitudes espalhafatosas. Eu não estou falando de movimento corporal. Eu não estou falando, irmãos, de iluminação barata que jogam em vídeos por aí. Não. Eu estou falando de plenitude. Eu estou falando de vivacidade. Eu estou falando de testemunho. Eu estou falando de pleroma, plenitude. Eu estou falando nitidamente, graciosamente, sobre uma vida regada pelo poder e direcionamento do Espírito de Deus. Portanto, você precisa fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença quando entendemos que devemos viver o sexto verbo da vida espiritual. Ser cheio. Gente, preste bem atenção, olha aqui para mim. Se Jesus era cheio do Espírito Santo, por que eu e você não temos que ser? Na verdade, Jesus tinha um relacionamento muito primoroso com o Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, ele foi gerado pelo Espírito. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, quando ele sai da água, ele ora, os céus se abrem e o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba. Deixa isso aqui, ó. Ele desce, é dimensão. Ele desce, é dimensão. Como forma corpórea é a visibilidade da dimensão. O que Deus tem para você é tão grande que as pessoas inevitavelmente vão ver. De forma corpórea. 1,32 de João diz assim, ó, e quando ele me disse, ele quem? Deus, sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar. Ou seja, aquilo que Deus faz na tua vida, as pessoas veem. A plenitude de Deus na tua vida é vista. Só que você precisa entender uma coisa, a notoriedade exige uma coisa, o quê? Como pomba. Não há a literalidade da ave pomba, mas há
O advérbio comparativo pomba. Então, quando Deus descer sobre você no seu ministério e te der notoriedade, não perca a simplicidade como pomba. Porque a Bíblia diz, sede prudentes como as serpentes. Tá? Sede prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então veja, querido, que Jesus tinha um relacionamento muito perspicaz com o Espírito. Em Lucas 4:1 ele foi guiado, ele era cheio. Em Lucas 4:14 ele andava. Em Lucas 4:18 ele pegou o livro, abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Em Lucas 10:21 ele se alegrou no Espírito. Sabe o que é isso? É vida cheia do Espírito. É vida planificada, é vida tomada, é vida acesa, é vida ativa. Muito bem, querido, é vida regada pelo Espírito Santo. É vida encharcada pelo Espírito Santo. Ei, quer ter um 2024 cheio, gracioso, poderoso, efetivo, penetrante, profundo? Tem uma vida cheia. Cheio do Espírito em casa, cheio do Espírito na escola, cheio do Espírito no colégio, cheio do Espírito na faculdade, na universidade, na igreja, na vizinhança, em qualquer lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado da dimensão do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo, vou repetir, é outro nível. Tem outra visão, tem outra pegada, outra dimensão. A mente dele é como uma luz aberta pela graça do Espírito Santo. O seu coração tem olhos, a sua mente tem olhos, a sua devoção tem rendição e a sua alma se entrega claramente, diariamente, efetivamente na presença do Senhor. E o sétimo verbo que Paulo nos ensinou em Efésios 5, do 1 ao 21, eu finalizo agora, eu chamo de o verbo salmodear. Salmodear, verso de número 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha que dimensão. Cantando, aleluia, e salmodiando ao Senhor, aleluia, no vosso coração. Então veja, primeiro verbo, versículo 1, andar, imitar. Segundo verbo, versículo 2, andar. Terceiro verbo, versículo 14, despertar. Quarto verbo, versículo 16, aproveitar. Quinto verbo, versículo 17, compreender. Sexto verbo, versículo 18, encher. E o sétimo verbo, salmodiar. Sabe o que é salmodiar, irmão? É apresentar ao Senhor cânticos, adoração, louvor, melodias e a vida. Porque não adianta apresentarmos a Deus uma letra bonita se o coração não está rendido. É a mesma coisa que dobrar o joelho, mas não dobrar o coração. Tem gente que dobra o joelho na oração, mas não dobra o coração. É mais importante dobrar o coração do que dobrar o joelho. Pastor, então, é melhor não orar de joelho? Não. Tem gente que dobra o joelho, mas não dobra o coração. A oração não está estritamente ligada a dobrar o joelho, mas dobrar o coração. Porque o joelho é a posição, coração é devoção. Então, quando você orar, entregue-se. Devote-se a Deus. Lance-se ao Senhor. Corra para os pés do Senhor. Salmodeie ao Senhor. Diga que Ele é belo, que Ele é lindo, que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele é príncipe, que Ele é rei, que Ele é o todo-poderoso, que Ele é o extraordinário, que Ele é o soberano, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o grande, nunca será pequeno. Ele é o extraordinário, Ele não é mediano, Ele é muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, queridos? Receba esta palavra nesse horário de meio-dia. Que a mão de Deus continue te avivando, te ensinando, te alentando, te dando direção, te dando graça, vivacidade, para você continuar fazendo a vontade de Deus, tá? De maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu vou deixar esta live salva aqui, em nome de Jesus. Se você quiser depois assistir para aprender melhor e receber a palavra de Deus, fique à vontade. Compartilhe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço a todos.